Olá, gente querida do canal Teologia em Foco. Estou convidando você para acompanhar agora a nossa conferência escatológica. E os nossos professores são... Mas antes de você acompanhar essa conferência, se inscreva no canal, participe com a gente, deixe o seu comentário e o seu joinha. Nós estamos iniciando mais uma edição do canal Teologia em Foco. Vamos lá, pastor Edson. A minha pergunta aqui, ela é relacionada ao texto de Daniel 7, capítulo 7, versículo 9 ao 10. E a pergunta é: quais são estes tronos? E quem é o ancião de dias, visto pelo profeta Daniel? 7, 9 diz assim: Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima, e o seu trono era de chamas de fogo, com rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e abriram-se os livros. Então veja a pergunta do pastor Edson, é esta: que tronos são esses? Ele viu tronos, ele viu os tronos, e pode ver que ele termina com o trono de Deus, Ele fecha aí com o trono de Deus. Dando uma sequência na pergunta aqui do pastor Edson, do ponto de vista histórico, Daniel está vendo tronos. Veja quais os tronos que ele viu. Ele viu o trono de Nabucodonosor, ele viu o trono do rei Ciro, de Artaxerxes, daquela turma do período Daniel. Ele viu o trono de Alexandre e ele viu o trono dos imperadores de Roma. Agora, quando ele fecha no ancião de dias e o trono de glória, ali muito parecido com a visão de Daniel quando estava junto ao rio Quebar. Ezequiel estava junto ao rio Quebar. E ele vê o trono, ele vê a glória de Deus, é simétrico, é parecido, é a mesma coisa. E aí sim, aparece o ancião de dias, Essa Bíblia aqui, olha, a Bíblia de estudo expositivo, ela vai fazer alusão dessa linha de tronos dos reis, e ela fecha com os tronos, no sentido do trono de Deus. Vamos lá, vamos ouvir a palavra do pastor Roberto, um exímio ensinador da área de escatologia, e nós já tivemos o privilégio de dar aula junto. É um excelente professor nessa área. Eu até recomendo quem está acompanhando, quiser entender mais escatologia, pastor Roberto é excelentíssimo nessa área. A paz do Senhor, pastor José Luiz, e a todos os companheiros que estão aí nesta reflexão escatológica. Eu vou ler Daniel capítulo 7, versículos 7 e 8. Depois disso, um quarto animal apareceu no meu sonho. Esse era apavorante, medonho, tinha enormes dentes de ferro, triturava e devorava suas vítimas. Qualquer coisa que sobrava no chão, ele pisava e esmagava. Era diferente dos outros animais, um verdadeiro monstro, e tinha 10 chifres. Enquanto eu observava os chifres, tentava imaginar o que significavam. Nasceu nele outro chifre, mas este era pequeno. 3 dos chifres que já tinha foram arrancados para dar lugar a ele. Havia olhos humanos no pequeno chifre e uma boca grande que falava com arrogância. Me foi solicitado para falar sobre o capítulo 7 do livro do profeta Daniel e o capítulo 8. Em função da exiguidade do tempo, falaremos sobre o capítulo 7, respectivamente o texto que me foi solicitado. É fundamental que venhamos a entender
que o capítulo 7 do livro do profeta Daniel, ele é uma extensão do capítulo 2, retratando os 4 impérios mundiais. Vejamos bem, no capítulo 2, Daniel foi chamado para interpretar o sonho de Nabucodonosor, a estátua, o colosso, com os 4 impérios mundiais representados. Cabeça de ouro, Império Babilônico; peito de prata, Império Medo-Persa; ventre de bronze, Império Grego; pernas e pés, Império Romano; e os 10 dedos, o reino do Anticristo. No capítulo 7, vejamos bem, temos a figura de 4 animais. Primeiramente o leão, que retrata o Império Babilônico. Em segundo lugar, o urso, que retrata o Império Medo-Persa. Em terceiro lugar, o leopardo, que retrata o Império Grego. E o quarto animal é uma referência explícita ao Anticristo e ao seu governo. Um governo ditatorial, um governo despotista. Vejamos bem, para entendermos o que me foi solicitado sobre essas 10 pontas do capítulo 7 do livro do profeta Daniel, há mistério que venhamos a refletir. No capítulo 2, Daniel fala sobre os 4 impérios mundiais representados pela estátua. Recapitulando: cabeça de ouro, Império Babilônico; peito de prata, Império Medo-Persa; ventre de bronze, Império Grego; pernas e pés, Império Romano; e os 10 dedos, o reino do Anticristo. Escutem. Ele disse que uma pedra foi cortada do monte sem auxílio de mãos, e esta pedra chocou-se contra a estátua, mas não contra a cabeça de ouro, não contra o peito de prata, não contra o ventre de bronze, não contra as pernas e pés, mas sim contra os 10 dedos dos pés, e os esmiuçou. Os dedos são a extensão dos pés, são os artelhos. Se o último império mundial foi o Império Romano, retratado pelas pernas e pés, e os dedos são a extensão dos pés, isto quer dizer que este grande império mundial, o último, o Império Romano, estará representado num novo formato nos últimos dias. Isso está chancelado pela União Europeia, que nasceu como mercado comum europeu no dia 23 de maio de 1957 e entrou em vigor no dia 1º de abril de 1958. No dia 7 de fevereiro de 1992, no Tratado de Maastricht, no interior da Holanda, o mercado comum europeu passou a se chamar União Europeia e entrou em vigor com esse novo nome, esta nova nomenclatura, e com a quebra das tarifas alfandegárias no dia 1º de novembro de 1993. Vejamos bem, eram 6 nações que depois transformaram em 28 nações, todas elas pertencentes à União Europeia. Mas, no dia 23 de junho de 2016, aconteceu o Brexit, a saída do Reino Unido desse bloco. E isto foi oficialmente confirmado no dia 31 de janeiro de 2020, pelo primeiro-ministro inglês Boris Johnson. Portanto, a União Europeia hoje tem 27 nações. Ela é a nova estrutura do antigo Império Romano. Portanto, ela é a nova roupagem do último Império Mundial. Ela tem 27 nações. Para que a profecia se cumpra, este bloco será reduzido a 10 nações. Depois do Brexit, entendemos que as profecias, de maneira célere, caminham para o seu cumprimento dentro daquilo que Deus programou. Agora vejam bem, os 10 dedos dos pés da estátua, de igual modo a essas 10 pontas do capítulo 7, e aos 10 chifres da besta, Apocalipse capítulo 13, falam-nos de 10 nações, ou 10 reinos. São essas 10 nações que vão restar deste bloco, União Europeia. Mas o curioso é que no capítulo 7, do meio das 10 pontas, surgiu uma ponta pequena, que faria guerra aos santos e seria vencido pelo ancião de dias. Esta ponta pequena retrata o anticristo. Ele vai ter dupla nacionalidade, judeu e europeu. Portanto, a União Europeia é a plataforma de sua projeção. Agora vejamos bem, é fundamental que façamos uma correlação com o capítulo 2 do livro do profeta Daniel. Daniel disse: eu vi uma pedra cortada do monte sem auxílio de mãos, e ela chocou-se contra os 10 dedos dos pés e os esmiuçou. Aquela pedra, sem auxílio de mãos, sendo a mesma cortada, retrata a onipotência de Cristo, que vai vencer o anticristo, o falso profeta e suas tropas confederadas na batalha do Armagedon. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Falou aí o pastor Roberto Carvalho,
Eu só gostaria muito de que tivesse tempo para a gente pedir para explicar um pouquinho mais aí, dar um leque maior do conhecimento sobre os acontecimentos finais. Nós estamos vendo aí uma proposta do Macron. Ele tenta unir 10 nações, exatamente no bloco europeu, né? Tem tudo a ver com a fala do pastor Roberto, e ele, na verdade, já uniu 9 nações, né? Está aí para fechar as 10 nações. Outra coisa que chama a atenção é a proposta do Papa sobre o Pacto Educativo Global. Se esse pacto for o que nós pensamos que possa ser o pacto do anticristo, que naturalmente dará força a esse bloco de nações em princípio, nós estamos realmente à margem de alguns acontecimentos inusitados no mundo, e vamos esperar aí em outubro. O Pacto Global foi mudada a data, né? Em outubro tem aí a reunião para o Pacto Global, né? O Pacto Educativo Global proposto aí por Roma. E observa que a lida, as andanças aí do Macron, esses dias atrás estava o Macron e mais um outro cidadão dos Estados Unidos andando nas regiões do Oriente, naqueles países ali da onde estão as raças semitas, né? Onde está ali a origem de Abraão, tem tanto da parte de Isaac como da parte de Ismael, e eles estavam articulando plano de paz para a região. Então, todos nós que somos estudiosos da escatologia, precisamos ficar atentos nos acontecimentos e o que virão aí nos próximos dias. As 70 semanas de Daniel, e ali tem uma divisão que dá para ver exatamente como será o final todo esse projeto visto por Daniel e, consequentemente, por Apocalipse, por João de Apocalipse. Gente, sempre quando for estudar Daniel, estude ele correlacionado com o capítulo 13 de Apocalipse. São simétricos, eles dizem as mesmas coisas, porém, Apocalipse, João vê com uma abrangência maior. Enquanto isso, eu vou pedir para o Ademir fazer a sua pergunta. Diga lá, Ademir. Pastor Gessé, pastores aqui presentes, nós vemos, pastor, uma semelhança muito grande nas figuras dos animais, na forma, inclusive, de condução do texto do capítulo 7 de Daniel e do capítulo 13 de Apocalipse. Inclusive, quando fala da guerra contra os santos, da boca ou grandes palavras para proferir grandes blasfêmias e coisas, enfim, existe uma similaridade pelo que a gente percebe nos dois textos, conforme tanto o senhor já comentou e quanto o pastor Roberto também mencionou. Esse paralelo, existe então um paralelo entre o capítulo 7 de Daniel e o capítulo 13 de Apocalipse no acontecimento das coisas futuras? Eles são simétricos, eles dizem as mesmas coisas. A diferença é que o João, ele vê com maiores detalhes, com mais riquezas de detalhes, né? Mas o assunto é a mesma coisa, eles retratam o mesmo assunto. Você pode ler o Apocalipse, eu vou até fazer aqui uma breve recapitular aqui rápido, para vocês verem como é interessante. Lá no capítulo 7 de Daniel, ele vê assim, olhos como de homem. No capítulo 13, ele vê o número de homem. No capítulo 7 de Daniel, ele vê boca com insolência. No capítulo 13 de Apocalipse, ele vê boca como falando blasfêmia, a boca blasfêmica. E fazia guerra contra os santos, pelejava contra os santos. É tudo equivalente, pelejava contra os santos. Palavras contra o Altíssimo, aí ele diz blasfêmia contra o Altíssimo. Só muda o termo de palavras, mas o sentido é o mesmo. Mudaria os tempos e as leis, Daniel. Aqui no Apocalipse vai dizer dimensão do tabernáculo. Muda as coisas também, os costumes. Se interfere no sacrifício, nas leis, etc. Enfim, ele vai dizer as mesmas coisas, até inclusive a questão de tempos, os tempos que estão relacionados, né? A primeira parte ali, na seta azul, fala dos 49 anos, os primeiros 7 anos. Aí depois, na outra seta azul, ele vai indicar ali os 62 semanas. Se você juntar isso, vai dar 483 anos, foi o que o pastor Roberto disse, né?
Ficou então completo 69 semanas. E aonde está a 70ª? Ficou uma vacância, ficou um furo nisso aí. A Igreja Adventista faz uma interpretação seguinte, que as 70 semanas de Daniel encerrou na morte de Estevão, o mártir. Quando Estevão morreu, foi o período para eles, na interpretação deles, que venceu o tempo que falou Daniel. E aí eles falam que até o ano 34 foi o período que cumpriu as 70 semanas. E aí eles fazem uma confusão na sequência em relação à 70ª semana. Mas fica muito claro que a igreja, ela vai ver os indícios da grande tribulação, a chegada da grande tribulação. Porém, a Bíblia diz que nós não passaremos pela grande tribulação. E ali está 3 anos e meio, que é o período do pacto, né? Uma coisa que eu queria lembrar com os senhores aqui, os nossos internautas, é importante pensar, na visão marxista, eles criam caos, né? Isso é uma visão do comunismo socialista. Eles criam caos, traz o problema, faz a quebradeira, depois elas aparecem para resolver o problema. Essa visão é uma visão antiga. Lênin falou muito sobre isso, os escritores marxistas da escola de Frankfurt, que segue a linha de Karl Marx, eles ensinaram isso. O Saul Alinsky, numa das suas obras, Regras para Radicais, vai dizer o seguinte, ele incentiva o antagonismo grupal, que as pessoas sejam antagônicas, discute ideias conflituosas. E a ideia que ele diz, quando ele no seu livro, Regras para Radicais, quando ele faz ali uma menção a Lúcifer, a sua dedicatória, ele dedica a Lúcifer. E qual é a temática dele, a tese dele? É o seguinte: as rebeliões criam seus próprios reinos. O diabo, ou Lúcifer, criou o seu reino, se dividiu com Deus e criou o seu próprio reino. Em tese, ele está dizendo o seguinte: a sociedade tem que ser antagônica. Então, o Brasil hoje é o exemplo das literaturas de Saul Alinsky, que vale lembrar que alguns governantes americanos e brasileiros que foram de linha socialista comunista, eles foram estudiosos de Saul Alinsky. Por exemplo, a Hillary Clinton, o Obama, aquela gente toda, a Hillary Clinton, ela fez mestrado em cima das obras de Saul Alinsky. Então, a gente não percebe essa veia marxista, mas quando você vai a fundo, você vai vendo que o que acontece no final ali, nos 3 anos e meio de paz, ela realmente vai trazer um período de muito sucesso. Vocês não têm ideia como o mundo vai confluir para esse pacto. Israel vai ficar o máximo. Eles vão acreditar. E é exatamente nesses 3 anos e meio que Israel vai perceber que foi enganado. E aí começam os conflitos. Aí os últimos 3 anos e meio é totalmente conflituoso e de guerra. Então, se a gente seguir aí as linhas dos marxistas, como Herbert Marcuse, Saul Alinsky, Bertrand, Theodor Adorno, todos esses escritores, eles pôs a sociedade num caminho de socialismo comunista. Existe uma escritora chamada de Simone de Beauvoir, ela cria uma situação tão antagônica entre o homem e a mulher, que qualquer mulher que lê os livros de Simone de Beauvoir fica difícil de ser esposa, fica difícil de ter uma boa relação com a pessoa próxima do sexo oposto. Então, o antagonismo é típico do comunismo, e é isso que está se formando para o final dos tempos. A grande tribulação vai ter esse imbróglio todo, vai ser exatamente nesse contexto. Israel está exatamente na mira do engodo e do engano. Pastor Américo, vamos lá, existe várias perguntas aqui, mas tem uma pergunta de uma internauta que está fazendo aqui, e vale a pena a gente dar um toquezinho. Ela diz assim: se der tempo, fala sobre a Babilônia do Apocalipse 17, veja que ali a Bíblia fala de 2 Babilônias, Apocalipse 17, 18, são 2 Babilônias, e ela pede para abordar sobre isso. Diga lá. Pastor Jacé, eu acredito que até essa sua última fala, e a do pastor Roberto, elas abriram até mais o nosso entendimento a respeito da resposta, com base nessa pergunta. Eu vou ler o texto aqui, esta pergunta,
ela está baseada em Daniel capítulo 7, versículo 24 e 25. Eu vou ler o texto e então em seguida fazer a pergunta. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos, por um tempo e tempos, e metade de um tempo. Pastor, numa visão geral do mundo geopolítico, quais as nações que poderiam ser os 10 chifres? Quem será o pequeno chifre do ponto de vista de liderança mundial? E o senhor entende que nós já podemos ter uma visão pelo menos sugestiva de quais serão essas 10 nações e quem será o pequeno chifre? Bem, a pergunta do pastor Américo, ela exigiria de nós um tempo bem maior para falar sobre isso. Mas, em suma, esse chifre pequeno que nasce, e veja lá que tem uma boca poderosa, que fala poderosamente, e ele destrona 3 nações. Eu fico tentando entender quais são essas nações que vão cair. São nações poderosas. E ele consegue derrubar. Aparentemente, Israel terá uma derrota. Até que Cristo desça no Monte das Oliveiras, Israel pode ser uma dessas nações. Eu penso muito sobre a América do Norte. Eu não acredito que a América do Norte caia, que o dólar caia antes do arrebatamento da igreja. Mas é importante lembrar que os Estados Unidos estão na mira para ser derrubado. Aliás, há muitos anos atrás, 25 anos atrás, eu me lembro de um livro chamado A Morte do Dólar. Então, esses detalhes precisam ser observados. Quais são as nações que vão enfrentar? Quem sabe seja a Inglaterra, mas tudo que nós falarmos aqui, a escatologia não se fecha, sugere, porque no mundo geopolítico tudo vai mudando. Mas hoje, por exemplo, essa aliança, nova aliança das 10 nações aí proposta pelo Macron, é uma dos caminhos que a gente pode observar. Quem vai se destacar aí, né? Quem vai entrar, vai fechar o ciclo aí. Há rumores aí que o Vaticano entra no número 10. Se o Vaticano entrar, fecha mais ou menos o que a gente pensa. Mas tudo isso, até que prove, é especulação. A gente não pode fechar o assunto, mas é importante andar por essa direção, observar. E, sobretudo, o que mais está em jogo aí, não é esses acontecimentos, né? O que mais está em jogo aí é a iminente saída da igreja da terra. Isso vai acontecer dentro desse imbróglio, dessa problemática toda, né? É dentro desse contexto que a igreja vai sair. Na próxima live nós vamos abordar um pouco mais sobre esse assunto, mas deixa eu responder aqui a pessoa que está assistindo. Como é que é o nome da pessoa que pediu aí? É Dário, é isso? Dário, será que é o pastor Dário que está... ele está perguntando sobre a Babilônia, a queda da Babilônia. É importante pensar que em Apocalipse tem 2 Babilônias. A Babilônia do capítulo 18, 17 e do capítulo 18. Uma é estrutural, a outra é espiritual. A Babilônia espiritual trata-se da super igreja mística da grande tribulação, que é essa junção de várias nações aí entre o ecumenismo, né? Essa é uma Babilônia que precisa prestar atenção, né? As projeções holográficas já que a NASA já pretende projetar, vai projetar, por exemplo, no firmamento Buda. De repente aparece uma outra projeção, aparece lá a Virgem Maria. Na outra projeção aparece Maomé. Na outra projeção aparece Jesus. E a ideia que tem, já está se cogitando isso, que o governo já pretende fazer essa união de nações, de igrejas, para que haja um controle religioso. Havendo todo esse processo, então começa a defender uma tese, que todos os caminhos levam a Deus, que é isso que estão falando por aí, né? Que isso é uma farsa terrível. Todos os caminhos não levam a Deus. Maomé não é o meu Jesus, Buda não é o meu Jesus, mas a ideia da igreja mística é essa, que as pessoas entendam, Buda é Jesus, só que de um outro formato. Maomé é a esperança dos crentes também, é Jesus, só que quem espera é os muçulmanos. E assim eles conseguem fazer a cabeça da humanidade.
Então, gente, vem muitas outras coisas por aí. Mas, se tratando das duas Babilônias, uma é estrutural, fala do poder das forças bélicas, das cidades, da força logística, e a outra fala do mundo espiritual. Na verdade, é isso que está lá em Apocalipse, sobre as duas Babilônias que parecem. Importante pensar que Babilônia nasce em Babel. Babel, depois Babilônia, e segue, então, desde Nimrod e Semíramis, que era a mulher de Nimrod, que recebia adoração aí, a rainha do céu. Desde aquele tempo, essa confusão espiritual de Babilônia vem surgindo, né? Então, a Babilônia espiritual, ela é atemporal, ela ressurge dos escombros do passado. Ela não submete à cronologia. Agora, a Babilônia física, ela se submete. Reinos levanta, reinos cai, cidades constrói, cidades destrói, né? Essa é a parte temporal. Agora, a espiritual, ela é atemporal. Desde da Torre de Babel, a gente vai tendo essas lições. Então, nós estamos vivendo na emergência, ou seja, na efervescência do nascimento dos escombros do passado da Babilônia espiritual. Meu pastor, nós estamos encerrando aqui, o senhor pode dar as suas considerações, nós vamos encerrar aqui a nossa conferência, que com certeza surtiu muito efeito, muitas experiências nós vamos colher desse momento que estamos aqui. Pastor Gessé, eu gostaria de que o senhor desse um toque em um assunto muito importante, antes que encerre essa live, a respeito do rapto da igreja, certo? Porque essa miscelânea interpretação, eu até digo burra. Eu vou direto ao assunto, tem negócio de ficar com muita lenga-lenga. Rudiano, não. A Bíblia é recheada de textos que, na verdade, nos mostram claramente que a igreja será tirada da terra antes da grande tribulação. E eu vi no início ali, né, os que acreditam nisso, outros que dizem que é no meio da tribulação, outros dizem que é depois da tribulação. Gostaria que o senhor colocasse, eu tenho, claro. Tem o seu posicionamento. Eu ouço aqui, irmão, já há 50 anos, certo? E, então, às vezes eu acho um absurdo que, às vezes, até crentes nossos ficam, e seitas por aí, que acabam incutindo na cabeça das pessoas coisas erradas, interpretações erradas. Então, eu gostaria que o senhor fosse bem enfático com relação ao rapto da igreja, certo? E também com relação, será rápido, o rapto da igreja e a vinda de Cristo em glória, rapidinho. Meus irmãos, nós não somos nós não acreditamos que Jesus voltará à igreja no meio da tribulação. Os mesotribulacionistas acreditam que no meio da batalha, no meio do sofrimento da grande tribulação, Jesus vai aparecer. Não. Nossa linha de pensamento, nossa, né? Os protestantes, no geral, sem dúvida, nós embasamos na Bíblia, mas daí existem as linhas de pensamento. Nós pensamos e ensinamos, vamos falar denominalmente, né? No sentido de Assembleia de Deus e outras denominações, que acredita que Jesus voltará na chegada da grande tribulação. Nós veremos os acontecimentos aparecendo no horizonte. Então, nós somos pré-tribulacionistas, nós acreditamos que a igreja sobe assim que começa o princípio de dores. É isso que Jesus ensinou, no momento, no abrir e fechar de olho. Pode ver que lá, quando Paulo diz que a igreja será arrebatada, ele fala do alarido, da voz do arcanjo e da trombeta de Deus. É lógico que quando a igreja sair da terra, vai haver alarido no mundo, o mundo vai entrar em pânico. Vai ser um período de pânico no mundo todo. A voz do arcanjo, ela aparece, porque nesse momento Israel parece que não, mas a igreja, ela fosse uma redoma para Israel, ela cuida de Israel, as orações da igreja. Quando a igreja for tirada, Israel vai entrar num conflito terrível.
E por isso a Bíblia diz, orai pela paz de Israel. Nós somos ensinados a orar pela paz de Israel. Então nós somos pré-tribulacionistas. Nós cremos que Jesus buscará a igreja na chegada da grande tribulação. Princípio de dores, como está escrito lá em Mateus capítulo 24. Com respeito à vinda de glória de Jesus, aí é uma outra fase. Depois de julgamento das obras é para a igreja, é o galardoamento dos salvos. Julgamento das obras, que não acontecerá na terra, é em algum lugar no universo onde o Senhor tem preparado. Depois vem bodas do Cordeiro, casamento de Cristo e a igreja. Aí depois destes profetizou Enoque, é vindo Jesus com milhares de seus santos. Gente, santos, anjos não tem adjetivo de santo. Quem é santo conhece sangue. Nós conhecemos sangue, Jesus conhece sangue. O Pai conhece o sangue porque deu filho. Jesus conhece remissão porque sofreu na cruz. Nós conhecemos remissão porque fomos remidos por Jesus. Então é vindo Jesus com milhares de seus santos. Ali é a igreja que está retornando para o evento, um dos eventos mais lindos da história, no chamado trono de glória, quando Jesus estabelecer o seu trono para julgar as nações. Aí você poderia perguntar, tá, mas a igreja desceu e ela vai ficar na terra? Aí que mora a parte mais legal, mais bonita da vida cristã. A Jerusalém Celestial será a habitação dos salvos no período milenial. Depois você vai ver que João vê que a cidade celestial ela desce e ela é sobreposta depois do milênio. Mas o que está dentro da pergunta do pastor Percy é sobre o período do arrebatamento da igreja e a vinda de glória. Vinda de glória que é a manifestação de Jesus em glória, quando os judeus vão visualizar a nação. Todo olho verá. Eu fico pensando, a Globo, que é descaradamente comunista, ela vai ter que veicular essas informações, pastor Nivaldo. Ela vai ter que falar sobre isso. O mundo inteiro vai estar sobre o Monte das Oliveiras. As nações do mundo, o Vale do Armagedon tem 80 quilômetros de extensão. Agora você imagina a Rússia, a China, o Irã, toda essa horda daquela que o profeta Jeremias vê. Jeremias, ele vê uma panela que ferve da banda do norte. Se você pôr o dedo no globo, andar em direção ao norte, você cai dentro de Moscou. Então, ali está bem claro a chegada dessas nações. A horda de nações que entra, o Irã, é uma ponte. A antiga Média, a Média Pérsia, a Pérsia, é o Irã. Ali é uma ponte onde a Rússia faz e vem, passa pelo Eufrates e entra em Israel. É aí que Deus... Um episódio, pastor Percy, parecido com a guerra de Josué, quando ele derruba o rei Adonisedeque, né, que vem ele colia com 5 nações para derrubar Israel. Quando Josué entra em guerra com eles, era impossível aquela guerra, Israel sair vitorioso. Vocês vão ver que Deus aparece na guerra. Ali Josué é acudido por Deus e ganha a guerra. Vai ser do mesmo jeito, só vai repetir o quadro quando Jesus descer no Monte das Oliveiras, e aí ele vai dar um basta nas nações confederadas ao anticristo, o chifre pequeno que vai subir, e ali ele vai pôr por terra. A Bíblia diz que o sopro da boca de Deus, de Jesus no Monte das Oliveiras, vai fazer os venenos das armas químicas voltar para os soldados do anticristo. E diz que Israel vai ficar, está lá em Ezequiel, Israel vai passar 7 meses enterrando cadáveres. Vai ser uma coisa terrível. Só para corroborar com o pastor Gessé, não é linha de pensamento. É Bíblia. É Bíblia. Não é suposição. Eu não trabalho com suposição. E também não trabalho com achismo. Eu trabalho com coisas concretas. Jesus, no seu sermão simples, olha, ele sempre advertiu como foi nos dias anteriores ao dilúvio, como foi Sodoma e Gomorra, observando. Por que podemos pregar sobre arrebatamento? Primeiro passo, é porque Deus já arrebatou alguém. Se ele não houvesse arrebatado alguém, talvez teria alguma fonte
para a gente desacreditar, mas prefigurando no dilúvio. Antes que veio o dilúvio, existia um homem chamado, que andou com Deus 300 anos, Enoque. Enoque, ele foi tirado da terra antes que o dilúvio viesse sobre a terra, prefigurando que a igreja também será tirada da terra antes que a ira de Deus caia sobre este mundo. Meus queridos irmãos, nós estamos chegando ao final aí. Quem sabe numa próxima oportunidade nós falaremos sobre os 7 juízos. Existem 7 julgamentos. O primeiro julgamento é o julgamento chamado Tribunal Calvário, onde foi julgados os nossos pecados. O segundo tribunal da nossa consciência, o alto julgamento do cristão. O terceiro julgamento é o julgamento das obras, chamado Tribunal de Cristo. O quarto julgamento será chamado de Trono de Glória, que será o julgamento das nações. Aí temos também o julgamento dos anjos. Paulo diz: não sabeis vós que haveis de julgar os anjos? E temos também o julgamento do trono branco, é o julgamento final. Detalhe, pastor, todos esses julgamentos a igreja se faz presente. Interessante, né? Todos esses julgamentos, porque nós fomos passando pelo Calvário, fomos julgados em Cristo. Nós nos julgamos a nós mesmos. Paulo disse: se nós nos julgássemos a nós mesmos, nosso tribunal da consciência. Nós vamos estar no tribunal de Cristo para receber galardão. Nós vamos estar no trono de glória para julgar as nações. Nós vamos estar para julgar os anjos. Olha que interessante, anjos aqui, anjos caídos, demônios. Vamos julgar os demônios. Satanás e toda a sua corja vai ser julgado pela igreja. Até o inferno vai ser julgado. Exatamente, até o inferno. E no final, nós vamos estar lá para julgar todos os povos de todas as épocas, de todas as eras. Não haverá ninguém escusado diante de Deus. Como diz o pastor Percy, a Bíblia diz: há um memorial diante de Deus. Tem um telão gigante no dia do julgamento, você vai aparecer lá. Não, mas eu não fiz isso. Aparece lá, vai estar lá. Se hoje nós temos essa capacidade de gravar isso aqui e eternizar a gravação, imagina Deus. E a Bíblia diz que Deus tem um memorial diante dele. Tudo que nós fazemos está gravado, até a nossa voz. A ciência diz hoje que no futuro nós vamos poder, se vivermos até lá, se Jesus não voltar, nós vamos poder ouvir os discursos de Jesus, de Napoleão Bonaparte, porque toda voz que sai, que ecoa, ela é codificada e ela pode ser captada no universo. Quem sabe no futuro todos os discursos serão captados. Se Deus pode fazer isso, a ciência está dizendo hoje que pode, e eu acredito muito nisso. Então, as coisas vão acontecer de forma maravilhosa. Eu acredito que deva ter gente, esta tarde, passando uns arrepios, com medo, certo? Com medo de ir para o inferno, e vai mesmo. Só não vai por uma razão. Existe um caminho curto, difícil, eu acho o mais difícil de tudo. É a confissão. Certo? A confissão. E a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E também diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Tem gente tomando remédio para dormir, meu irmão. E o senhor não toma, não? Eu não tomo nada, só como carne. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe, foi muito bom, pastor Gessé. Só para corroborar, é uma preocupação que eu tinha, não é? Da vinda em glória, que Jesus vai vir para o povo de Israel. Eu estive lá, está observando o Vale de Almagedon, que ele vai pisar os inimigos de Israel, certo? E a Bíblia fala também da chamada a ceia do grande Deus, que as aves de rapina vão vir e vão comer a carne dos grandes lá. E todas essas nações serão pisadas naquele dia, como alguém que pisa o lagar. Muito lindo. Que Deus te abençoe. Amém, e dando sempre essa oportunidade, não é? E ter ilustres pastores conosco também. Certo, pastor Roberto, um amigo de muitíssimos anos, eu falo aí de 35 anos, Roberto. Então que eu era bem gurizinho ainda, certo?
pregamos muito juntos pelo Brasil afora. E parabéns também aos irmãos que aqui estão, certo? Que participaram com o nosso mestre, o pastor Gessé, certo? Aproveitem bem e coloquem em prática. E feliz é a igreja que tem um pastor adestrado para dar comida boa, melhor que a do governador do estado, a comida boa, certo? A comida boa é essa aqui, ó, sem torcer, tá? Que Deus abençoe. Muito bem, quero agradecer aí o pastor Álvaro Além Sanches, presidente da Igreja Assembleia de Deus de Uberlândia, linda igreja, grande igreja, presidente da Comadetrim, Convenção do Triângulo Mineiro, no estado de Minas. Quero agradecer aqui ao pastor Ciro Zibordi. O pastor Ciro é um dos grandes escritores do Brasil, muitos livros maravilhosos, participou lindamente com a gente aqui. Deus abençoe, pastor Ciro. Quero agradecer também ao pastor Gilvan, lá de Vitória, estado do Espírito Santo, que participou com a gente, deu uma palavra maravilhosa. O pastor Daniel, da cidade de Santa Maria do Jitibá. Deus abençoe você, essa igreja maravilhosa aí em Santa Maria. Agradecer também ao pastor Roberto Carvalho, que é uma sumidade em escatologia, um grande escritor. Deus abençoe o pastor Roberto. É uma alegria muito grande ter o senhor com a gente nesse momento. Vocês nos ajudou muito. Um abraço, um beijo no coração de todo esse povo querido do Brasil e de outras nações, aonde está alcançando a nossa comunicação. Volte a nos sintonizar nas outras oportunidades. Deixa um pedido aqui, olha. Se inscreva aí, olha, no nosso canal Teologia, hashtag Teologia em Foco. Você pode escrever lá no Google, lá, PR Gessé Luiz, e clicar, vai aparecer um monte de vídeo. Qualquer um desses vídeos central, você entra no meu canal lá, PR Gessé Luiz, hashtag Teologia em Foco. E eu vou fazer um pedido, se inscreva lá no canal, porque você estará ajudando a gente para transmitir esses trabalhos. Nós transmitimos aqui o programa da Igreja Assembleia de Deus, que vai ao ar todos os dias, de domingo a domingo, das 13 às 14 horas. E por falar nisso, a Rádio Cidade está transmitindo essa nossa conferência. Rádio Cidade 87.9 é aqui que pega toda esta região. Nossa alegria em poder contar com a Rádio Cidade nesse dia. E a página do Facebook, a minha página, que está ali na tela, pastor Gessé Luiz, Teologia em Foco é o meu canal, né? Você tem também o Facebook, a página do Facebook e a página da igreja. Então você tem vários meios aqui, a web rádio, você pode acompanhar com a gente.